Regina Dias ao vivo com a gente. Regina, já são quantos anos de estrada? Conta pro pessoal de casa um pouco sobre isso. Olha, quase perdi conta. Na verdade, eu estou comemorando... eu ia comemorar 40 anos de música. Poxa. Mas veio a pandemia nesses 2 anos, acabou retardando. Ainda pretendo comemorar. Comecei a cantar em 79. Com tanto tempo de experiência, de bagagem no mundo musical, eu acho que a gente nunca passou por algo tão tenebroso como esse que nós estamos atravessando ainda, que foi essa pandemia, não? Eu jamais imaginei que nós fôssemos passar por uma pandemia, né? Sim. Pandemia a gente conhece pelos livros, sim, né? E a história, antigamente. Mas eu jamais pensei que na atual fase, né, de nossas vidas, né, fosse estar selando com 2 anos, assim, praticamente sem muita precisão, né, de futuro e etc, né? Então, agora que a gente está começando a respirar, ou ver uma luz no fim do túnel e respirar um pouco mais aliviado, mas vale sempre o nosso ressalvo para você de casa, continuar com o uso de máscara, procurar o posto de vacinação, se ainda você não se vacinou, porque vacina sim, vacina salva a vida e com certeza coloca toda a nossa sociedade naquela roda que nós estávamos antes disso tudo acontecer, para que nós possamos voltar com segurança a ter os shows, os eventos, ter aquela aglomeração gostosa que todos nós estamos tão ansiosos por isso tudo, né? Ô Regina, qual que é a sua inspiração musical? Oh, meu Deus! Essa é uma pergunta até que delicada. Muito ampla, né? Porque são vários os gêneros, não, Regina? Não, eu sou muito da música da MPB, né? E a MPB, ela abrange várias vertentes, né? Como, assim, o samba canção, o pop, o shot. A MPB, ela é muito ampla, né? E eu me identifico, eu venho de uma geração assim que ouviu muito músicos da década de 70, 80. Quando eu comecei a cantar, eu peguei muito essa geração 80, quando começou Djavan, Gilberto Gil, fazendo os pop e tal. E nessa época, eu constituí um grupo universitário que a gente fazia DCE, Caos, essas coisas. E era muito um pop nesse foco, né, nessa vertente. Mas eu gosto muito, ultimamente tenho feito muito samba. Mas assim, meu leque abre totalmente, inclusive para os clássicos da música brasileira, o jazz, entendeu? Então eu participo de várias nem sempre nessa linha mesmo. Tem um pot-pourri com vários gêneros para todo mundo e para todos os gostos. Mas a música brasileira, sim, na sua mais quase exclusividade, né, praticamente. E as suas vertentes, Regina, eu me adapto bem. Eu costumo dizer, e principalmente quando a gente recebe um flashback, quando a gente recebe outros conjuntos, enfim, eu gosto bastante das músicas atuais, sertanejo e por aí vai. Mas eu costumo dizer que as músicas do passado parece que tinham mais empenho, mais carinho, tinham um trabalho mais amplo e saía aquela música bonita, gostosa de se ouvir. Hoje em dia parece que a gente tem mais recurso, me parece, não sou músico, então não sei, posso estar errado, mas me parece que hoje ficou mais fácil você trabalhar uma música, principalmente as questões de divulgação, mas a qualidade das letras, da composição ou até mesmo do arranjo não tá tão bacana. O que acontece, Regina? É histórico isso. Isso daí vai a evolução histórica mesmo da evolução humana, né? Sei lá. Então, nessas épocas de 70, 60, né? Com essa safra de músicos, compositores da década de 70, como Ivan Lins, Gilberto Gil, Milton Nascimento, e os intérpretes, Elis Regina. Então, eles cantavam. Tinha um contexto mais social, econômico, político, muito político, né? E a gente foi crescendo muito, nossa história foi mudando muito nesse tempo. E hoje parece que as coisas são mais diretas. Eu falo, são monossilábicas, né? Muito retas, curtas, né? Sim. Então, o leque abriu, tá difícil. Eu não sei, se você me perguntar hoje, tá legal com a internet, você consegue divulgar muito mais, fazer uma propagação maior do trabalho. E não é. Eu acho meio complexo isso, né? Então, na verdade, hoje assim, a demanda é muito maior, né? De ofertas, sim, né? E para você tentar, por exemplo, fazer uma projeção maior do teu trabalho, você tem que ralar muito. E tem toda uma manha que não é qualquer um que tenha, né? Então, quer dizer, entrar nessa gig aí... Né?
O sucesso ele vem fácil, mas manter ele é muito difícil, É né? tudo muito descartável. Com certeza. Entendeu? O sucesso é, na verdade, o que eu acho para mim de sucesso é que as pessoas, pelo menos, valorizem aquilo que você faz e, pelo menos, ouçam, que seja, né, poucas vezes, algumas vezes, aquilo que você gravou e registrou, assim. Muito bem. Bom, daqui a pouquinho tem mais bate-papo com a Regina, mas eu vou pedir mais uma música. Regina, por gentileza, é com você ao vivo em nosso programa. Eu apresentei a primeira música, aqui, que eu estou apresentando músicas dos álbuns que eu lancei. Legal. Né? Então eu fiz uma seleção muito assim aleatória e a primeira música é do álbum Rasante, né, que é o segundo álbum que eu lancei em 2016. E Senhor Compositor é de Marco Araújo e João Pernambuco, uma turma lá do Sul, né, e do Nordeste, e que eu faço... foi lançado no meu primeiro disco Fantástico Urbano. Senhor Compositor. Senhor compositor, jogue palavreado a melodia certa pra canção perfeita. Um pouco de tristeza pra dar um tom ao choro. 2 dedos de pimenta temperando o molho. Senhor compositor, a vida não tem pressa. Prepare um bom refrão que é pra fazer sucesso. Um toque de malícia sempre agrada um todo. Esquente então o caldo, aumentando o fogo. Senhor compositor, jogue o palavreado a melodia certa pra canção perfeita. Um pouco de tristeza pra dar o tom ao choro. 2 dedos de pimenta temperando o molho. Senhor compositor, a vida não tem pressa. Prepare um bom refrão que é pra fazer sucesso. Um toque de malícia sempre agrada ao todo. Esquente então o caldo, aumentando o fogo. Senhor compositor, depois de tudo pronto, decore a obra-prima com total esmero. Libere a fantasia e dê direito ao fato. Arranja a partitura dando nome ao prato. Senhor compositor, um pouco de paciência. O resto é consequência, não entregue os pontos. Destino é loteria, tenha consciência. Quem não gostar do samba que reclame na gerência. Senhor compositor, depois de tudo pronto, decore a obra-prima com total esmero. Libere a fantasia de direito ao fato. Arranja a partitura dando nome ao prato. Senhor compositor, um pouco de paciência. O resto é consequência, não entregue os pontos. Destino é loteria, tenha consciência. Quem não gostar do samba que reclame na gerência. Esse arranjo aqui de Murilo Barbosa, um grande músico aqui de São Carlos, pianista, arranjador, e tem uma história daqui, trabalha com muita gente. Lindíssimo isso aqui. Bacana. Músicos todos da região nessa faixa. Para você de casa que quiser conhecer as músicas e todo o trabalho de Regina Dias, Rafinha, o Instagram da Regina coloca por gentileza em nosso vídeo para que todos que estão nos assistindo possam acompanhar tudo isso através das redes sociais também. @Regina Dias Cantora, tem no Spotify, nas plataformas também, não, Regina? Instagram, Spotify, aliás, todas as plataformas em mais de 100 e tantos países. A obra está toda pela aí, né? E na internet, em qualquer... Já peguei até na Rússia, achei um barato.